Precisamos de alguns conhecimentos do sistema de freio. Cada vagão é equipado com 5 elementos básicos: o encanamento geral, com as respectivas torneiras angulares e mangueiras, a válvula de controle, os reservatórios auxiliares de emergência, o cilindro de freio e a timoneria, com as sapatas de freio. Vamos explorar as funções básicas desses componentes. O encanamento geral é o elemento que controla a pressão. Ele consiste de tubulação, torneiras angulares e mangueiras. O encanamento geral estende-se desde a locomotiva até o último vagão do trem. As torneiras angulares devem permanecer fechadas em ambas as extremidades do trem durante a operação normal, para permitir a pressurização do sistema. A pressão do encanamento geral é controlada pelo manipulador do freio automático, exceto por pequenos vazamentos que possam existir no sistema. O reservatório auxiliar é um tanque de armazenamento carregado pelo encanamento geral. O ar armazenado nele é transmitido ao cilindro de freio nas aplicações de serviço. O reservatório de emergência é outro tanque de armazenamento, também carregado pelo encanamento geral, cujo ar é usado principalmente para as aplicações de emergência. Uma pequena parte desse ar é também usado para o alívio após as aplicações de serviço, para auxiliar o recarregamento do encanamento geral. A válvula de controle consiste da parte de serviço e da de emergência. Ela pode ser considerada como o cérebro do sistema de freio. Ela recebe e interpreta as variações de pressão do encanamento geral. Em resposta, aplica ou alivia os freios de acordo com essas variações. Quando o cilindro de freio é pressurizado, o seu pistão desloca a timoneria, forçando as sapatas de freio contra as rodas. Esta força representa a força de retardamento principal, que vai parar o trem ou reduzir a sua marcha. Estes componentes são interligados por tubulações. Para compreender melhor o funcionamento da válvula de controle durante as aplicações e alívios do freio, vamos examinar os princípios básicos. O ar do reservatório principal flui para o encanamento geral através do manipulador, que pode estar inicialmente despressurizado. Depois de um certo tempo, todo o sistema é carregado. Normalmente, o processo de carregamento de um trem de 115 vagões pode levar 1 hora ou mais. A pressão do sistema é 90 libras, pelos padrões da maioria das ferrovias. Durante o carregamento, à medida que a pressão vai aumentando, os reservatórios auxiliares de emergência de cada vagão são também carregados. Vamos examinar a operação da válvula de controle. Vamos mostrar em corte os reservatórios auxiliar e de emergência e a válvula de controle. Pelo corte, pode-se ver as partes internas da válvula de controle e sua válvula de gaveta. A válvula de gaveta é deslocada pelo diferencial entre as pressões do encanamento geral e reservatório auxiliar, comunicando o reservatório auxiliar com o cilindro de freio. Vejamos o que acontece durante o carregamento. Como inicialmente não há ar no reservatório auxiliar, o freio está aliviado. Em cada vagão, o ar é derivado do encanamento geral através do T de ramal. Quando a pressão é suficiente para vencer o atrito das partes móveis, é necessário 1,5 libras. O pistão, com válvula de gaveta, é deslocado. Esta movimentação descobre o orifício de carregamento, permitindo o fluxo de ar do encanamento geral para o reservatório auxiliar. Esta pressão continuará aumentando no reservatório auxiliar e na face traseira do pistão de serviço, até que elas sejam equilibradas. Quando o equilíbrio é atingido, o sistema estará carregado. A válvula de gaveta permanecerá estacionária até que haja uma diferença de pressão entre as duas faces do pistão, suficiente para movimentá-lo. Para aplicar os freios do trem, o maquinista movimenta o punho do manipulador de freio automático dentro da zona de aplicação de serviço. Isto faz com que a pressão do encanamento geral flua para a atmosfera em um ritmo controlado, causando uma redução da pressão do encanamento geral.
Esta redução é refletida no lado esquerdo do pistão de serviço. Assim que a pressão no lado esquerdo do pistão de serviço sofrer uma redução de 1,5 libras com relação à pressão do lado direito, este diferencial entre as pressões desloca o pistão com válvula de gaveta para a esquerda. Veja como isso estabelece comunicação entre o reservatório auxiliar e o cilindro de freio. O ar fluirá do reservatório auxiliar pressurizado para o cilindro de freio, que está então despressurizado, deslocando-o contra a mola de retorno. Este fluxo de ar do reservatório auxiliar para o cilindro de freio continuará até que a pressão no lado direito do pistão de serviço fique levemente inferior à do lado esquerdo. Este diferencial movimenta o pistão de serviço levemente para a direita, interrompendo a comunicação entre o reservatório auxiliar e o cilindro de freio. Isto é chamado de posição de recobrimento. Nela, o reservatório auxiliar não é recarregado. Para aliviar o freio, o maquinista desloca o punho do manipulador do freio automático para alívio, estabelecendo comunicação entre o reservatório principal e o encanamento geral, aumentando a sua pressão. Voltando à operação da válvula de controle, quando a pressão do encanamento geral é aumentada ao longo do trem, ela volta a subir no lado esquerdo do pistão de serviço. Quando esta pressão atinge 1,5 libras, este pistão é deslocado. Este deslocamento da válvula de gaveta faz duas coisas. Primeira, estabelece comunicação entre o cilindro de freio e a atmosfera. Segunda, o ar do encanamento geral volta a fluir para o lado direito, reservatório auxiliar, através do orifício de carregamento, restabelecendo a pressão do reservatório auxiliar, que foi usada pela aplicação de freio. O recarregamento continua até que as pressões nas duas faces do pistão estejam equilibradas. Embora este programa não esteja concentrado no reservatório de emergência, convém lembrar que ambos estes reservatórios são carregados simultaneamente pelo encanamento geral. O ar do reservatório de emergência é também utilizado para auxiliar a aliviar e recarregar o sistema na função alívio após a aplicação de serviço. Embora esta função seja chamada de alívio acelerado após serviço, ela também inclui os tempos de alívio e recarregamento. Ela pode desencadear um alívio indesejado dos freios.